Eu nasci em 1988, na cidade de Aimorés, em Minas Gerais. E a minha família conta que foi uma noite muito difícil, minha mãe relata isso, porque eu vim dentro de um parto que teve um princípio de eclâmpsia. E assim eu vim a esse mundo, né? E aos 5, 6, 7 anos eu entrei no período da escola e comecei a estudar. Minha mãe era professora nessa escola e ela começou a ser chamada na sala de aula onde eu estudava, e por causa das brigas que eu estava tendo com os alunos, por conta de um bullying que eu sofria por ser uma criança efeminada. Eu me lembro que os meus amigos de escola ficavam dizendo que eu era menininha, que eu era uma bichinha, que eu era uma mulherzinha. Então eu cresci ouvindo essas palavras, né, sobre a minha vida. E eu me lembro que aos 8 anos o meu pai estava brigando com a minha mãe dentro de casa, e eu cheguei do colégio e meu pai ele dizia para minha mãe que só ela não percebia, mas que o filho dele era uma vergonha, que eu era uma vergonha para minha família. Eu me lembro que eu ouvi isso e isso marcou a minha vida, porque a figura paterna, aquilo que eu tinha como referência masculina, estava simplesmente me excluindo da vida dele, e eu não tive uma outra opção a não ser aceitar isso. Aos 15 anos eu estava na minha casa, em frente de casa, sentado na calçada, e um senhor parou de carro na minha frente e me fez um convite para poder ir até a casa dele. E aos 15 anos eu já tinha uma consciência do que era certo e do que era errado, e eu já sabia qual era aquele convite. Então eu fui até a casa desse homem e eu me entreguei sexualmente para ele. E a palavra de Deus diz que o sexo é uma aliança, que quando o homem se une à sua mulher em um propósito de casamento, é feita uma aliança no mundo espiritual ali, porque a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para ter a mulher e os dois se formassem uma só carne. Então o sexo é uma aliança, e eu não tinha essa consciência. Eu estava ali naquela noite com aquele homem fazendo uma aliança no mundo espiritual e sem ter uma noção do que aquilo acarretaria na minha vida. E a partir daquele dia, todo o medo referente à homossexualidade, referente às dúvidas que eu tinha referente ao sexo com a figura masculina, caíram por terra, porque eu comecei a perceber que era algo normal. E de certa forma eu comecei a me envolver afetivamente com essa pessoa. E isso foi trazendo uma prisão atrás da outra. A Bíblia diz no Salmo 42:7 que um abismo chama o outro. E literalmente eu comecei a viver esse abismo após essa primeira experiência, porque aquilo que para mim parecia proibido, referente à sociedade, à minha família, o que ela pensava, passou a se tornar normal pelo fato de eu já participar de uma geração que influenciava naquela época, e ainda influencia hoje de uma forma mais intensa, a banalização do sexo na Terra. Então eu me entreguei a esse homem, e a partir daí eu comecei a minha vida sexual na área da homossexualidade. E eu tenho um relacionamento com a minha mãe em específico muito sincero. E logo após isso, passaram algumas semanas e eu chamei ela de madrugada, porque eu já não conseguia dormir, porque eu percebi que eu estava mentindo para ela, mentindo para minha família. E eu chamei ela em uma madrugada, ela sentou na beirada da cama, olhou para mim e eu disse: mãe, eu sou gay e eu nasci assim. Eu falo que minha mãe ela poderia ter tido todas as atitudes que você pode imaginar. Ela poderia ter me mandado embora de casa, ela poderia ter me batido, poderia ter me expulsado, né, da família, mas ela começou a chorar muito na minha frente e fez uma oração. Ela disse: Deus, o meu filho disse que nasceu assim, mas se o Senhor é real, eu peço que o Senhor faça ele nascer de novo. A Bíblia diz que Jesus estava com um homem chamado Nicodemos, e Nicodemos ele era um mestre na lei, um homem muito sábio, e Nicodemos, com toda a sabedoria dele, olha para Jesus e diz: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus então ele ensina algo para nós. Ele diz: em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não herdará o reino de Deus. E quando a palavra de Deus cita algo 2 vezes é porque é importante. Então Jesus diz: em verdade vos digo. Eu creio que o novo nascimento ele é importante, e muito importante para a vida daquele que quer seguir a Cristo. E depois que eu tive essa abertura na minha família de confessar esse ato dentro da minha vida, abriu-se ali um leque, porque minha mãe ela não me proibiu de viver a homossexualidade, mas ela deixou que eu fosse livre para fazer as minhas escolhas na vida.
E o mais importante, eu digo para os pais que têm filhos que estão na homossexualidade, é que o amor ele pode destruir fortalezas que aos olhos humanos não conseguem, né? Quando eu completei 18 anos, tudo que mais pulsava dentro de mim era o desejo de sair de casa e ganhar meu próprio dinheiro e ganhar minha vida e trabalhar e sair da minha casa e ter minha independência financeira. E isso é tudo que um jovem quer sair logo das asas dos pais e ir seguir a vida, porque cresce naquela ideia de que o pai é chato, a mãe é chata e que precisa sair de casa, e eu fui esse jovem. E aos 18 anos eu saí de casa, tomei uma mochila, literalmente uma mochila, coloquei algumas roupas na mochila e fui para Vitória, no Espírito Santo, morar em Vitória e trabalhar em Vitória na área da beleza como maquiador profissional, trabalhando com moda, e eu tive um convite de trabalhar numa grande empresa, que eram mais de 30 funcionários trabalhando. Então, quando eu cheguei nessa empresa, eu fui recebido por algumas pessoas, e essas pessoas eram travestis, pessoas que viviam como transgêneros, pessoas que viviam a mudança de aparência referente à sua real identidade. E essas pessoas olharam para mim e perguntaram se eu nunca tive o desejo de me tornar outra figura, digamos assim. E eu comecei a ser influenciado por essas pessoas que estavam ao meu redor, pelos meus amigos de trabalho, e comecei a aceitar essa mudança na minha vida. Comecei a viver essa transformação e, como vocês podem ver nas fotos, eu me tornei um ativista gay, drag queen, e comecei a me afundar dentro desse meio. E costumo dizer que existem lugares que nós chegamos na vida que só a presença de Deus e o amor dele pode fazer com que voltemos atrás e mudamos a direção. E eu cheguei ao ponto de começar a usar drogas, comecei a me envolver com o tráfico, comecei a me envolver com a prostituição, comecei a trabalhar na noite em boates gays, comecei a me envolver com a escuridão. E eu comecei a me atolar literalmente nesse mundo, e a partir daí eu comecei a me tornar um ser humano degradado. Comecei a emagrecer muito, fui perdendo peso, e a cocaína é uma droga que a cada vez que você usa, você tem que aumentar a quantidade, porque literalmente não faz o mesmo efeito do princípio. A partir daí, então, eu conheci o êxtase, que foi uma droga que tinha um efeito um pouco mais potente, e eu comecei a tomar com álcool, e esse efeito ele se multiplicava e eu comecei a gostar mais dessa droga. E o êxtase foi o meu abismo, porque eu consumi 5 comprimidos de êxtase numa noite e tive um princípio de overdose e o início de uma parada cardíaca, e foi a mão de Deus que me tirou daquele lugar. Eu saí de dentro daquela boate, fui para dentro de um hospital, e dentro daquele hospital eu fui passando a tarde toda com muitas dores no peito, nas pernas, os médicos aferindo a minha pressão e dizendo que os médicos, que os meus pais tinham que ser chamados porque eu estava num estado crítico, e ali eu pude perceber que a minha vida estava se esvaindo, e se não fosse o Senhor para poder ter levado um servo dele até aquele hospital para orar pela minha vida, onde eu experimentei o amor de Deus através de um homem evangelista, que foi usado por ele para orar pela minha vida na cama de um hospital, onde eu tive a oportunidade de reconhecer Jesus como meu Salvador. E a partir dali, a minha vida nunca